Buenas queridaços, queridaças, Rodolfo Moco aqui. E hoje nesse vídeo eu vou falar uma parada pra vocês, que é o seguinte: vocês sabiam que futebol e política tem tudo a ver? Que merda, hein? Sabia não? Pois é. A gente acabou recentemente agora a Copa de 2026 e nas redes sociais tinha muita coisa de, por exemplo, na final entre Espanha e Argentina, a galera falando: "Ah, eu vou torcer para a Espanha porque lá eles fazem manifestações a favor da Palestina", uma galera falando que não torcia pela Argentina devido ao comportamento racista e gerando uma puta discussão da galera falando que na Espanha também tem as questões de racismo nos estádios. A gente vê o Vini Júnior direto sofrendo isso, né? Tem até a lei Vini Júnior agora por conta disso. Mas também a gente vê muita gente torcendo para a Argentina por falar que não torce para colonizador, torce para vai torcer para um país sul-americano, latino-americano, enfim. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. Então, eu vou te falar que futebol e política sempre tiveram tudo a ver. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar 6 fatos onde futebol e a política tiveram inteiramente ligados, tá? Aproveita agora, já dá o like no vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho aí para você receber mais vídeos como esses e outros. Então, é o seguinte, começando pela uma questão que teve muito relacionado com política uh, e era na nossa seleção brasileira, nos anos 70, a seleção que todo mundo fala que é a maior e melhor seleção de todos os tempos. Ela originalmente teria como técnico dela o João Saldanha, que foi técnico da seleção durante muito tempo. Mas na época o Brasil vivia um período de ditadura militar e isso fez com que o Médici, que era o milico que estava no governo na época, ele demitiu o João Saldanha pelo fato do João Saldanha é, ter participação, né, fazer parte do Partido Comunista da época. Então ele foi demitido não por uma questão técnica, muito longe disso, ele foi demitido por uma questão política. E aí chegou o Zagallo, né? A seleção de 70 fez tudo o que a gente já sabe, e isso inclusive ajudou na época a ditadura a abafar um pouco essa questão da demissão do João Saldanha, assim, né? O futebol da seleção de 70, infelizmente, né? Felizmente que era um puta futebol com o Pelé voando, mas infelizmente fez muito com que a ditadura abafasse essas questões, inclusive a própria demissão do técnico que era o João Saldanha. Oh, ok. Muito bem. Um segundo fato é a democracia corintiana. Se a gente falou de uma questão que tinha a ver com a ditadura, nesse segundo fato eu trago para vocês a democracia corintiana, que ela era liderada por Sócrates, Vladimir, Casagrande e Birubiru. E os caras criaram dentro de uma época onde tinha ditadura dentro do país, né, no país, eles criaram dentro do clube um sistema autogestionário. O que isso quer dizer? Que todas as decisões que eram tomadas no clube, como horário de concentração, as contratações, a própria escalação, elas todas eram tomadas por voto igual. E não era só os jogadores que participavam desse esquema de votação. Funcionários do clube, todos os funcionários também participavam. E aí tem um fato muito importante para a democracia, a história do nosso país, e o Corinthians participando diretamente dela, que é o movimento que estampou a frase "direta já" nas camisas do time que jogava em 84. Isso fez com que o futebol, que sempre foi algo de um clamor popular muito grande, ser uma das vozes mais ativas pelo retorno que a gente teve na democracia do Brasil. No, God! No, God, please, no! 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 Bom,
o terceiro fato é a Copa do Mundo de 78, que foi organizada pela Argentina e ela, na época, era comandada pelo general Jorge Rafael Videla, né? Era o ditador da época que tinha na Argentina. Bom, eles usaram esse torneio para mascarar diversas violações de direitos humanos, como tortura e até desaparecimentos forçados que tiveram na época. O estádio do River Plate, que é o Monumental de Núñez, ele recebia os jogos bem pertinho da ESMA. O que era a ESMA? Era a Escola de Mecânica da Armada. Né? Ela era um dos maiores centros clandestinos de tortura do regime militar argentino. Desgraça! Então, tal como a seleção de 70 ajudou a ditadura militar no Brasil, a Copa do Mundo de 78 foi organizada na Argentina também favorecendo com que a Argentina usasse como uma cortina de fumaça para poder continuar fazendo todos os absurdos que a ditadura argentina fazia na época. O barulho foi feio. Bom, o quarto fato, acho que eu não perdi a conta, o quarto fato, para mim, é um dos mais interessantes, que foi uma guerra que começou entre Honduras e El Salvador em 1969. Ela é conhecida como a Guerra do Futebol. Então foi em julho de 69 e tinha muita tensão social, econômica rolando entre Honduras e El Salvador. Né? Isso tinha a ver com as reformas agrárias e de imigração que rolavam, né? E aí, essas tensões explodiram depois de uma série de 3 jogos que eram jogos das eliminatórias da Copa de 70, né? Era tanta hostilidade na arquibancada que na rua surgiu um estopim e serviu, né, na verdade, surgiu e serviu para que as forças armadas dos 2 países entrassem em conflito. Então a treta começou dentro da arquibancada e foi para a rua, envolvendo as forças armadas de Honduras e El Salvador. Né? Esse conflito ele durou cerca de 100 horas, ficaram milhares de mortos, e esse episódio ele foi registrado pelo jornalista, vou tentar falar o nome dele, Ryszard Kapuscinski. É impossível, não vou, tem muita consoante. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! E ele que deu esse nome de Guerra do Futebol, né? Ou seja, uma questão tão tensa que a arquibancada deu voz para ela e depois acabou indo para as ruas. Eu acho esse fato extremamente interessante. O quinto fato, acho que todo mundo aqui pode lembrar de Didier Drogba, né? Lembram dele no Corinthians? Mole! Vai dar! Não vai dar! Nem eu. Bom, o Didier Drogba, ele em 2005, depois que a Costa do Marfim ela se classificou para a Copa de 2006 e 2006 seria a primeira Copa de Costa do Marfim, ele se ajoelhou na frente de uma TV que estava no vestiário da seleção dele e com diversos companheiros dele de seleção em volta, ele fez um apelo super emocional, pedindo o fim da guerra civil que dividiu o país dele há 5 anos. Esse gesto foi tão comovente e de tanta força que acabaram acontecendo negociações e em 2007 a seleção de Costa do Marfim jogou em Boaqué, né, que era um antigo feudo rebelde, selando então simbolicamente a trégua e o final dessa guerra civil. Então, o Didier Drogba foi um centroavante importantíssimo, aí, com uma passagem marcante pelo Chelsea, pela seleção da Costa do Marfim, quase pelo Corinthians e... Cala a boca, vai tomar no cu! Importante também para ajudar em relação a essa questão da guerra civil que acontecia há 5 anos na Costa do Marfim. Bom, por fim, eu vou trazer aqui um sexto fato para a gente saber que política e futebol sempre estão ligados. Recentemente, a gente teve várias questões envolvendo o Irã nessa Copa do Mundo de 2026, mas o que eu vou trazer aqui
é a partida da geopolítica. Ela aconteceu entre Estados Unidos e Irã na Copa de 1998, lá na França. Eles têm, né, a gente sabe que relações diplomáticas rompidas e diversas hostilidades geopolíticas que, inclusive hoje, graças às merdas que o Laranjão tá fazendo, né, voltaram a se ficarem mais tensas, né? Eles caíram no mesmo grupo da Copa de 98. E aí a imprensa da época rotulou isso como o jogo mais político da história das Copas. E a partida, ela até foi marcada por um protocolo de paz, onde os jogadores iranianos entregaram rosas brancas aos americanos e posaram juntos para uma foto histórica. O melhor de tudo, né, na minha opinião, é que o Irã venceu os Estados Unidos por 2-1. Bom, isso foi mais um gesto simbólico e não passou muito disso, porque logo em seguida as relações continuaram piores e hoje, como eu falei há pouco, a gente sabe que tá tudo uma bosta lá entre eles. E que a gente pode, eu até posso fazer um vídeo relacionando o futebol e isso, inclusive com o que aconteceu em 2026. Diz aí no comentário se você queria saber mais sobre isso. É isso. Falando dessa entrega de rosas, até lembrei agora daquele jogo da paz. Eu acho que foi entre Corinthians e Palmeiras, né? Que aí depois saiu uma pancadaria desgraçada entre os jogadores no campo. Podemos falar sobre isso também. Diz aí no comentário se você quer falar mais sobre política e futebol ou não. Um abraço, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!